Essa é a Laís. A Laís era uma criança bem tranquilinha até os 45 dias de vida. 45 dias de vida, a Laís começou a apresentar dificuldades para evacuar e abdômen distendido. E com o tempo, a gente foi vendo que ela tinha cada vez mais dificuldade, né? Porém, a gente levava ela nos médicos, mas os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha. Passamos por vários médicos, né? Ela passou por um tempo mais tranquilo, né? Mas quando foi dia 28 de março de 2024, a Laís não estava bem, não ficou bem. A gente precisou levar ela ao hospital, né, para fazer uma lavagem intestinal. E após essa lavagem intestinal, ela acabou tendo uma perfuração no intestino. E a gente saiu do hospital, voltamos novamente com ela. E aí, quando a gente chegou com ela, os médicos falaram para nós que o estado dela era gravíssimo. Ela estava com o abdômen, parecia uma gestação de 9 meses. Assim, com o passar das horas, isso foi complicando cada vez mais. E o próprio médico que estava lá de plantão não queria fazer a cirurgia. Então ele chegou para mim e para o meu esposo e falou assim que ela estava correndo risco de vida, né? Que ela estava entrando em choque séptico. Ela estava com a parte do abdômen para baixo, até os pés, estava todo roxo. Ela não tinha mais circulação. Neste momento, o doutor e toda a equipe levaram ela para o centro cirúrgico. E nesse momento, eu falei para o meu esposo, né, que eu ia ter em casa, porque depois dessa cirurgia, ele falou para a gente que ela ia ter que ser transferida, né, para uma cidade que tivesse um suporte para ela, né, uma UTI pediátrica. E aí o meu esposo ficou com ela enquanto ela fazia essa primeira cirurgia. E depois dos 40 minutos, a enfermeira nos chamou para ir no centro cirúrgico, porque o doutor queria falar com a gente, né. E na próxima imagem, a gente tem o que foi retirado do corpo dela, né? Isso é o intestino dela, né? Então, assim, foi uma parte do intestino que foi retirado. Tanto que a parte de lá a gente já vê que é um pedaço bem grande, né? Que já é fora do comum. Qual é o tamanho mais ou menos disso? Aproximadamente devia ter uns 30 centímetros de espessura, 30, 40 centímetros de espessura, é bem grande, né? Então, até o doutor falou quando ele entrou no centro cirúrgico, ele abriu ela, essas fezes e os gases que tinha explodido no teto do centro cirúrgico. Ele falou que nunca tinha visto uma coisa daquela, né, na vida dele. Então foi que começou nossa batalha. A gente ficou sabendo que quando ela entrou no centro cirúrgico, ela teve uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Aí eles conseguiram reanimar ela e daí foi feita a cirurgia. E com tudo isso, depois a maior preocupação de todos os médicos era que ela ficasse com várias sequelas, porque eles não sabiam quanto tempo ela tinha ficado com a parada respiratória, a parada cardíaca, né? Essa imagem é dela já no segundo dia, na UTI do segundo hospital. A médica responsável da UTI me chamou com meu esposo e falou: "Sente aqui na minha frente." Ela falou assim: "A gente teve uma batalha muito grande com a Laís. A Laís estava tendo falência múltipla dos órgãos. Então eu gostaria que vocês ficassem por aqui mesmo." O que a médica queria dizer que provavelmente ela não iria aguentar até o final do dia, que era pra gente ficar ali, pra gente não sair dali, né? E ela então, ali ela está com a sonda vesical, ela está com o dreno no pescoço, um total de 14 máquinas. A pressão dela era uma pressão de 6, 8, os batimentos cardíacos dela é 170, 190. Né? Terceiro dia, ela começou a apresentar com muita febre. Aí o médico explicou pra gente que ela estava tendo uma infecção generalizada. Se olhar tua filha e o médico chegar e falar para você, talvez ela não volte. Então, a dor é muito grande. Assim, a nossa angústia nesses dias foi muito grande. O cardiologista que estava cuidando dela falou pra gente que ia ter que transferir ela para um terceiro hospital, porque ela estava com os rins dela estavam entrando em falência. E aí, quando foi 12 dias hospitalizada, nós fomos chamados meia-noite na UTI. Meia-noite, eles pediram pra gente estar lá. Meia-noite numa ligação, com certeza não ia ser boa, né? Nós chegamos correndo, quando a gente chegou lá, a gente só escutava aquele barulho das máquinas, médico correndo, enfermeira correndo, e ninguém vinha falar com a gente. Então a doutora responsável falou para nós assim, sente, e falou assim: "Mãe, pai, a Laís, a barriga dela
abriu e o intestino dela saiu para fora. Nesse momento o doutor chegou para mim e falou, eu vou entrar com ela no centro cirúrgico novamente, talvez ela não retorne, porque o estado dela é muito crítico. E a gente não pode dar mais sedação para ela, porque ela já está numa sedação no extremo. Ela tinha 22 para 23 quilos, ela foi para 15 quilos. Uma criança de quantos anos? Ela tinha 9 anos, pastor. 1 hora antes de eu ir para o hospital, eu entrei no quarto que eu estava, peguei a Bíblia. Me presta a Bíblia, por favor. E eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si as enfermidades da Laís e as dores da Laís o Senhor levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras a Laís foi sarada. O senhor acrescentou a sua fé? Acrescentei nessa palavra, pastor. Todos os dias nós levávamos a palavra até ela para que ela pudesse ouvir, porque os médicos falaram que mesmo que ela tivesse sedada, entubada, ela conseguiria ouvir. Então a gente levou a palavra para ela todos os dias. Assim, as armas da fé eu usei todas, não tinha uma. Mas assim, a gente viveu de verdade mesmo, que foi a nossa entrega no altar. A gente fez um propósito com Deus, de fogueira santa. E a gente se lançou com tudo. E naquele dia que a gente subiu no altar, nós entregamos todas as nossas preocupações, as nossas amarguras, a tristeza. Nós entregamos aquele problema para Deus. E falamos, Senhor, a gente tem certeza, meu Deus e meu Pai, que é o Senhor. Porque nenhum dinheiro nenhum ia ajudar ela. Exato, a gente poderia vender nosso carro, nossa casa, nossos bens, tudo a gente poderia vender, porque a gente não ia conseguir fazer nada naquele estado que ela estava, né? Então era só Deus mesmo que podia resolver a situação dela. Quando chegou no 29º dia, eu cheguei meio-dia no hospital para fazer a visita e quando eu entrei, eu vi que todos os médicos e os enfermeiros iam até onde ela estava acamada e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, meu Senhor, eu não acredito que aconteceu mais alguma coisa com ela. Então, quando eu entrei na UTI... Obrigada, meu Senhor. A resposta da minha oração. Da mesma forma que eu pedi, Deus fez. Cheguei lá no hospital, esse dia minha filha estava estubada e ela estava respirando normal. Ali todas as enfermeiras, médicos, estavam emocionados, né? E ela então, ao passar dos dias, já estava começando com a parte da alimentação, já estava falando super bem. E sequelas, não teve nenhuma sequelas, exatamente 0. Para eles, todo dia era uma surpresa. Eles paravam, os médicos paravam e olhavam para ela e diziam assim, ela é o próprio milagre. E aí foram um total de 42 dias de UTI. Ela falou assim pro doutor, eu vou sair caminhando da UTI. O doutor falou, Laís, não, você tá muito magrinha, você não vai aguentar. Não, doutor, eu entrei de maca, entubada, mas eu vou sair caminhando daqui. 42 dias de UTI, assim como ela falou, ela saiu caminhando. Quem é essa daqui que está chegando aqui? Essa é a Laís. Tudo bem, Laís? Como é que você está hoje? Bom. Tá bem? 42 dias de UTI, 47 dias hospitalizada. E o grande dia, como nós prometemos para Deus, que o primeiro lugar que a gente ia levar ela é no altar. E ela dizia para mim, eu estava com muita saudade, mãe, do altar, muita saudade da casa do Pai. Não é mesmo? Tá emocionada, Laís? Por quê? Porque Jesus fez um milagre na minha vida. Fez mesmo, né? Por completo. E essa aí, tá no altar, né? O sonho dela é servir a Deus, né? Então tá no caminho já. E o Senhor Jesus deixou ela perfeita, sem sequela. Ela tem uma vida tranquila. Assim, os últimos exames que ela fez, a médica falou que estão todos perfeitos. Faz atividade física, faz natação,
está aprendendo a tocar violão, porque ela vai para o FTU agora em janeiro. Ela, graças a Deus, ela é uma criança de muita fé. Hoje muitas pessoas nos procuram porque tem problemas parecidos, para a gente poder ajudar, para a gente poder estar mostrando o caminho para essas pessoas. E a gente não tem palavras para agradecer. Acho que todo dia, se a gente falar 24 horas por dia agradecer, a gente não consegue agradecer o que Deus fez pela nossa vida, pela nossa família, né? E o Espírito Santo me sustentou. Ele me sustentou porque com certeza eu não iria aguentar se eu não tivesse o Espírito Santo. O Espírito Santo foi a base na minha vida para poder suportar tanta dor. E graças a Deus, depois do tudo ou nada, tá aqui nessa resposta. A gente aprendeu que o tudo é no altar, né? Tudo é lá. Tudo é lá. E Deus não ficou devendo nada para nós. O altar não ficou devendo nada para nós.